amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma semana juntos aqui para trazermos esse resumo da lição bíblica de adultos. Nós que fazemos a Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, que tem por pastor Amaro Antônio Cristóvão Filho, e a direção geral do nosso pastor-presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima. Estamos aqui diretamente dos estúdios do portal ADSMC, na nossa web rádio, eu juntamente com o nosso irmão Jair Eugênio, levando este conteúdo até a sua casa. E desta feita estaremos tratando acerca da lição de número 6, CPAD de adultos, que tem por tema o Filho como o Verbo de Deus. Para isto eu convido a você a estar conosco nos próximos minutos, aprendendo mais uma porção da Palavra de Deus. E também te fazendo um convite para lermos juntos a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, verso 1 ao 5 e depois o verso de número 14. Vamos juntos fazer esta leitura para darmos início a este resumo da lição bíblica. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, nós iremos abordar o verbo como Deus eterno, primeiro tópico. Segundo tópico, o verbo como criador. E, por fim, o verbo como revelação do Pai. Cito uma frase de J.C. Ryle,
a respeito deste texto bíblico, que ele fala o seguinte: o verbo realmente se fez carne? Pergunta. Então, ele é alguém sensível às aflições de seu povo, pois ele mesmo experimentou o sofrimento ao ser tentado. Ele é todo-poderoso, pois é Deus. Assim mesmo, identificando-se conosco, pois é homem. Segunda indagação de Healy: o verbo realmente se fez carne? Então, ele pode ser um exemplo perfeito para a nossa vida diária. Se tivesse andado entre nós como um anjo ou espírito, jamais poderíamos imitá-lo, mas, por ter vivido entre nós como homem, sabemos que o verdadeiro padrão de santidade é andar assim como ele andou. 1 João 2:6. Meus amados, vemos aqui nesta lição algo riquíssimo, pois trata-se da encarnação do Verbo. Jesus Cristo era plenamente homem e também plenamente Deus. Nesta lição é trabalhado, em primeiro lugar, aqui que o verbo que é tratado, escrito por João, está se referindo a Jesus. Este verbo, em primeiro lugar, ele é pré-existente. Ele não passa a existir no momento em que ele vem a nascer de Maria, ou tão somente a partir do momento do anúncio do anjo Gabriel e da obra feita pelo Espírito Santo sobre Maria. Não, ele é pré-existente. O texto é muito claro ao afirmar que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ele era também Deus. Esse verbo que é pré-existente, Pedro afirma que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, o verbo de Deus, em grego essa palavra quer dizer logos. Existia uma discussão filosófica daquela época ao afirmar que poderia ter alguém ou existia alguém que controlava toda a natureza, que ordenava todas as coisas, que era alguém que poderia ser chamado de sabedoria. Esta sabedoria era denominado como alguém que controlava todas as coisas e assim punha em ordem todo o universo, também conhecido como demiurgo. Esta discussão filosófica é encontrada uma resposta através das mãos da pena do apóstolo João, quando ele denomina ou afirma que este é o Logos de Deus. Em grego, esta primeira fala quer dizer que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Este Logos, além de ser pré-existente, capítulo 1, verso 1, a parte B, também afirma-nos que ele é uma pessoa distinta do Pai. Vemos aqui que este Logos, o Filho, ele é alguém que não se refere, ou o texto de João não se refere ao próprio Deus Pai, mas alguém, uma pessoa distinta. Essa expressão grega, protos ton treo, afirma que ele estava com Deus. Ele era Deus porque ele é divino, não se referindo à pessoa do Deus Pai. Vemos também aqui nesta divisão algo bem interessante que vamos compartilhar com os irmãos nesta aula de hoje. O verbo, ele possui a mesma essência do Pai. Ele é consubstancial. Em grego, a palavra homósimos, mesma essência, mesma substância. Ele não é um Deus inferior ou um subdeus, mas ele está não em uma linha na posição vertical, mas em uma linha de posição horizontal. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são iguais. Não tem uma hierarquia entre eles. Vemos aqui também algo muito interessante em João 10:30, quando o próprio Jesus afirma que ele e o Pai, eu e o Pai somos um.
somos uma unidade. Vemos algo também bem interessante, que este verbo de Deus, Jesus Cristo, ele também é criador, igualmente ao Pai. João 1:3. No verso 1 e 2, ele também afirma que ele é eterno. Compreendemos que, em sua totalidade, o verbo de Deus, Jesus Cristo, ele abre mão dos seus direitos, das suas prerrogativas, para vir, para encarnar, tomar uma forma de homem, uma forma humana, e estar aqui na terra. E isto é algo fantástico. Por quê? O capítulo 1 e o verso de número 1, a parte A, também nos afirma que ele é criador, igualmente ao Pai. O texto diz, no princípio. Esta frase, no princípio, remete o mesmo sentido do Gênesis capítulo 1, verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Esta fala, no princípio, está mostrando, João está mostrando que o verbo de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele estava também neste evento de Gênesis 1:1, quando o texto afirma, no princípio criou Deus. Esse verbo criar, em hebraico, é bará, que afirma que ele cria ex nihilo, cria a partir do nada. Criando a partir do nada, no princípio criou Deus. Este Deus aqui é o Deus Elohim, é uma unidade composta. Está aqui reunida a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vemos que esta expressão criar a partir do nada mostra-nos, como um comentarista traz aqui, algo muito interessante. Ele é Deus. Estava na criação do mundo, estava na criação dos seres humanos, Adão e Eva. Ele estava juntamente com o Pai. Aqui é Elohim, é a unidade composta. Vemos ainda que este verbo de Deus, ele é a fonte de vida. No capítulo 1 e verso de número 4, a parte A nos mostra algo muito interessante, quando afirma que este Jesus Cristo, nele estava a vida. A vida aqui não é a vida bios, não é a vida biológica, mas a vida aqui, o verbo grego é zoe. E esta vida zoe, ela é totalmente distinta à vida biológica, por alguns motivos. A saber, a vida biológica, ela é finda, ela tem um início e tem um final. A vida zoe, ela só tem um início. Esta é a vida eterna, que somente Jesus Cristo pode dar ao ser humano. Ele é fonte desta vida. O verbo de Deus, fonte de vida. Também vemos aqui que ele é a luz dos homens. O texto de João afirma que o Filho de Deus, a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, ou não prevaleceram, ou não venceram. Nós vemos aqui algo muito interessante. O próprio Jesus, em João capítulo de número 8 e verso de número 12, afirma que ele era a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Por 7 vezes, neste livro, o próprio Cristo se intitula sendo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Todas as vezes que ele utiliza esta expressão, eu sou, está demonstrando a sua divindade. Porque o próprio Deus tinha se revelado ao seu servo Moisés, afirmando que ele era, eu sou o que sou. Em Cristo vem agora a revelação, a manifestação da glória de Deus, o verbo de Deus, vem também afirmando. Por quê? Porque ele é Deus. Essa luz dos homens mostra algo bem interessante. O verbo grego
como que está traduzido por compreender, ou apoderar, ou dominar, expressa justamente que o pecado, as trevas, não conseguiram resistir a esta luz. Onde esta luz passava? Quando ele encarnado, esta luz estava trazendo liberdade aos que estavam aprisionados. Esta luz estava trazendo salvação para os perdidos. Esta luz estava trazendo vida, e não vida biológica, mas também a vida eterna. Vemos que no capítulo 11 de João ele trouxe de volta a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Isso é vida biológica, mas também trouxe vida eterna para todos aqueles que professaram, acreditaram, creram nele como Filho de Deus, enviado de Deus para este mundo. Por fim, o comentarista ele aborda no terceiro tópico o verbo como a revelação do Pai. No capítulo 1 de João, e o verso de número 14, a parte A, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Esta palavra aqui é muito interessante. O grego exkenosen, habitar ou habitou, é uma expressão que é correlata a que é utilizada no Antigo Testamento para o capítulo 25 de Êxodo, verso 8 e 9, quando faz alusão à questão do tabernáculo. O tabernáculo ele é feito sob a orientação de Deus, e era armado o tabernáculo, e ali era o local de sacrifícios na parte externa. Na parte interna se dividia em 2 partes, e na parte que existia o Santo dos Santos, estava ali um local onde a glória de Deus se revelava, a glória descia naquele local. E o mesmo verbo que é utilizado em Êxodo, claro, no seu correlato grego, é utilizado aqui por João. Ele tabernaculou, ele armou a sua tenda entre os homens, armou a sua tenda aqui na terra. E quando ele armou a sua tenda aqui na terra, aconteceu algo maravilhoso. Da mesma maneira que lá no Antigo Testamento, a Shekinah, a glória de Deus, vinha sobre o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, também aqui sobre Cristo esta glória é revelada. Vemos também que a plenitude da graça e da verdade, quando afirma a glória do unigênito do Pai, a palavra glória no grego é doxa. Esta doxa é do mesmo conceito de Shekinah, como tinha acabado de falar, de citar. Esta glória que eles viram foi uma glória semelhante a que Moisés e o povo no deserto sabia, compreendiam, sentiam que era a vinda do próprio Deus. Vemos que o revelador do Deus invisível é este Cristo. Ele revela um Deus que é transcendente, que não vemos, não tocamos, não abraçamos, mas sentimos a sua presença. Mas o Cristo, este Cristo, ele veio e revelou para toda a humanidade este Deus, a glória divina entre os homens. Vemos aqui algo bem interessante, que é a expressão Deus unigênito, no grego monôgenes treos, significa literalmente o Deus único gerado, que está se referindo a Jesus Cristo. Ele é da mesma substância, homósimos. Interessante é que no capítulo 14, no diálogo com Tomé, ele diz, verso de número 9, quem vê a mim, Tomé, vê também ao meu Pai. Este Jesus Cristo, ele encarnou, tornou-se ser humano igualmente a cada um de nós, porém não deixou de ser Deus. Ele era completamente homem e completamente Deus, ou plenamente homem e plenamente Deus. Por fim, o comentarista encerra trazendo que Jesus Cristo é Deus unigênito que revela o Pai. Nele a glória, a graça e a verdade são plenamente
manifestas. É o Deus invisível que se torna visível para trazer esta revelação para toda a humanidade. Deus abençoe a sua vida, você que ficou conosco esses instantes, aprendendo um pouco mais desta palavra de Deus, a lição bíblica de adultos de número 6, que tratou sobre o filho como o verbo de Deus. Eu convido nesse instante, como sempre fazemos, para você curvar sua cabeça, se assim puder, fechar seus olhos para juntos fazermos esta oração em conjunto. Pai, estamos diante da Tua presença em mais uma semana, levando este conteúdo do resumo da lição bíblica de adultos, onde nós estudamos nesta feita o Filho de Deus como o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, a expressão, a última palavra de Deus para a humanidade. Ajuda-nos a praticar a Tua palavra, nos ajuda a crermos na Tua palavra, nos ajuda a vivermos pela Tua palavra e também alcançarmos outras vidas que estão sem esperança, sem vida, estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados. Nos ajuda a transmitir a Tua palavra para todos aqueles que se aproximam de cada um de nós. E continuaremos crendo e confiando que a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Nós te pedimos isto, crendo e confiando que o Senhor, através do nome bendito de Jesus, irá conceder a cada um de nós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima semana. Pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Quer dar seu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Só Ele vos pode salvar,
olhai para o Cordeiro de Deus.